Agora sim, que o pastor está connosco. Dou também as boas-vindas ao pastor. A pastora estava a dizer que dou sempre as boas-vindas a todos, mas sempre me esqueço de uma pessoa. E o pastor sabe muito bem quem é, não é? Mas realmente ele é o único que merece ser o primeiro que a gente dá as boas-vindas. Mas sempre esquecemos, porque esse nós temos a certeza que está aqui no nosso meio, não é? Esse é certinho, sempre certinho connosco. Nós vamos então ler uma passagem bíblica de Salmos 24, 1 e 2. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E então a palavra do Senhor nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É assim que a palavra nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando acordo de manhã e penso que ao entardecer desse dia, em vez do canto das aves, eu vou talvez escutar uma melodia celestial, vale a pena recordar? Quando sinto no rosto o calor do sol e penso que talvez ainda hoje verei a luz da presença do Senhor e sentirei o seu calor, vale a pena sentir? Quando olho os dias que se sucedem como pérolas iguais de um longo colar e penso que tu estás no princípio, no meio e no fim de cada um deles, vale a pena vivê-los um a um na doce expectativa de que a qualquer momento tu podes chegar e interromper para mim o ciclo do tempo, levando-me à eternidade. Vale a pena andar pela rua contigo ao meu lado, falar-te, louvar-te e adorar-te em secreto no meio da multidão. Vale a pena olhar o mundo que tu criaste ao meu redor e saber, Senhor, que foram as tuas mãos que fizeram cada folha, cada flor, cada estrela, cada raio de luz, cada célula do meu corpo. Vale a pena, Senhor, saber que seguras a minha vida e que vens buscar-me um dia, talvez hoje, quero louvar-te. E é isso que vamos fazer, louvar o nosso Deus com toda a nossa alegria, com toda a nossa certeza de que queremos louvá-lo. Amém? Boa tarde, irmãos. Vamos nos alegrar e adorar o Senhor. Amém? Amém. Aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande,
nossa próxima canção fala do verdadeiro sentido de estarmos aqui. Que nós possamos realmente entender que vir ao culto não é apenas um compromisso que nós temos na nossa agenda, e sim prestar louvor e adoração e ter o nosso coração aberto e sincero para ouvir mais de Deus. Amém. Enquanto cantamos o terceiro coro, vamos entregar a Deus os nossos dízimos e ofertas.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos contar todos os dias, Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai. Que todos os dias nós possamos experimentar, Senhor, da tua graça, Pai, em nossas vidas. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos a ti, Senhor, sabemos quem tu és em nossas vidas.
Ó Deus, basta uma palavra tua, Senhor, e um filho volta para casa. Basta uma palavra tua, Senhor, e casamento é restaurado. Basta uma palavra tua, Senhor, e toda doença é sarada. Mas nós não te adoramos, Senhor, pelo que tu podes fazer. Nós te adoramos porque tu és, Senhor, o único Deus de todo louvor, de toda adoração, o único digno, Pai, de ser exaltado e engrandecido. Pai querido, nós queremos fazer parte de uma geração que te conhece face a face. Nós queremos fazer parte de uma geração que muda a história de uma nação, Senhor. Nós queremos fazer parte, Senhor, de uma geração que conhece a tua palavra, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Muda nosso momento contigo, Pai. Que ele seja a prioridade e não o que nos sobra de tempo, Pai. Que nós possamos te buscar todos os dias para viver, Senhor, da tua bondade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai de amor, pela tua bondade. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu nos mostras a tua fidelidade a cada dia. Obrigada, Senhor, porque realmente a tua presença é inabalável. Obrigada, Senhor, porque tu a cada dia nos mostras o teu poder. Tu nos mostras, Senhor, a cada dia que tu és Rei, Santo, Santo, Santo. Obrigada por cada teu filho, Senhor, que pode ofertar para a tua obra. Que a fidelidade, Senhor, que tu puseste no seu coração possa crescer a cada dia. Porque antes de sermos fiel a ti, Senhor, foste tu fiel a cada teu filho. Obrigada pelo teu amor tão grandioso por cada um de nós. Amém. Quero ainda perguntar aos irmãos se alguém fez aniversário esta semana. Não. Ninguém fez aniversário. Vamos continuar com o nosso louvor. Chama sobre as águas, onde os meus pés
onde a confiança é sem fronteiras, quero andar sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me pra lá do que é o mais profundo, chegará uma fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras, quero andar sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me pra lá do que é o mais profundo, chegará uma fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Pelo teu nome vou chamar. Pra lá das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és Jesus, é no teu abraço, Senhor, que nós queremos ficar, Pai. Prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que nada, Senhor, nos distraia da tua presença. Ó Deus, continua conosco todos os dias. Que nós possamos ter clareza, Senhor, que o dia mais importante da nossa semana é quando estamos aqui na tua casa, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para ouvir a tua palavra. Senhor, nada mais, Senhor, nada mais, e ninguém deve ser mais importante do que a tua presença, Senhor. Que o teu abraço, Senhor, seja o nosso consolo diário. Que a tua voz, Senhor, seja a única voz que queiramos ouvir todos os dias, ó Deus. Som dos nossos corações, Senhor. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Trata o que precisa ser tratado, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que nos impede de buscar mais e mais a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos o nosso melhor louvor, Senhor, a nossa melhor adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, passar a palavra ao pastor e as crianças podem caminhar para o seu salão. Boa tarde. Os irmãos já sabem que o boa tarde tem que ser caprichado, senão eu peço para repetir, né? Mais uma vez, a alegria é muito grande podermos estar juntos aqui para conversarmos sobre a palavra de Deus. Queria, primeiramente, agradecer ao nosso irmão Alexandre, que hoje nos deu o privilégio de aprendermos mais a palavra de Deus na EBD. Aqueles que não vieram perderam, e perderam muito, porque foi uma aula efetivamente magna, e assim como foi a da semana passada com o nosso irmão Rubenildo. Então, convido sempre os irmãos a estarem conosco, obviamente aqueles que puderem, às 17 horas, porque nós temos tido porções da palavra de Deus ensinadas de uma forma muito didática, muito boa, que nos faz refletir cada vez mais sobre ela, e não apenas aqueles que vêm aqui, mas também aqueles que estão lá. Hoje passei muito feliz aqui pela porta e vi ali a irmã Graça dando aula para uns 6 adolescentes ali hoje. Fala, 6 adolescentes ali hoje. Há poucos domingos atrás tínhamos bem menos que isso. E a gente fica feliz ao saber que Deus tem
pouco a pouco também formado a sua igreja, trazido a sua igreja com jovens, com adolescentes, com adultos, com idosos, com crianças. É importante cada vez mais nós percebermos o mover e o agir de Deus na igreja do Senhor. Amém? Eu já recebi duas sugestões para que nós possamos substituir o papel que fica aqui no vidro da porta da igreja, a fim de que as pessoas, ao entrarem ou passarem aqui pela frente, possam saber o que acontece aqui durante a semana, aos finais de semana. Eu queria sugerir um terceiro paper, se nós podemos dizer assim. Se por um acaso fosse colocado na porta da igreja essa mensagem que está em cima, o que você acha? Ficaria bom ou não? Perfeito? Não, mas tem que ter mais informação, tem que ter assim, horário de culto, né? Tem que ter... Mas se fosse colocado aquilo ali, você se sentiria à vontade em entrar? E você acha que a pessoa que não conhece a Jesus se sentiria à vontade em entrar? Não? Mais ou menos, né? Eu acho que ficaria um pouco assim, proibida a entrada numa igreja? É proibida a entrada de alguém? Mas proibida a entrada de pessoas perfeitas, então se ninguém é perfeito, todo mundo está bem-vindo aqui. Agora, pensando bem, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E Jesus? Proibida a entrada de Jesus? O que vocês acham? Ele já está. Na verdade, ele chegou antes de nós, né? Ele abriu a igreja e continua aqui. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu queria conversar com vocês sobre esse tema hoje. E nós vamos discorrer, não apenas nesse, mas principalmente no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Alguém aqui é perfeito? Não, né? A gente tenta, mas perfeito mesmo não conheço ninguém. Aí realmente, se tivesse alguém perfeito, eu acho que a entrada nesse recinto estaria proibida. Porque o único perfeito que pode estar aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Ele é que nos torna cada vez melhores. Agora, se aqui não é um local de pessoas perfeitas, então é o local perfeito para pessoas imperfeitas. Assim como eu, assim como você, pessoas que são imperfeitas, mas que não se conformam com a sua imperfeição. Pessoas que buscam, pelo fato de serem imperfeitas, que buscam fazer o melhor, que buscam, dentro das suas capacidades, fazer algo com perfeição. Você já ouviu alguém dizer que assim, poxa, o que você fez agora, o que você falou, está perfeito? Já ouviu alguém falar isso para você? Para mim é meio raro esse tipo de coisa acontecer, mas às vezes acontece, poxa, o que você falou agora, o que você fez nesse momento, para mim está perfeito. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. A gente sabe que não tem condições de fazer algo perfeito, mas sabe que tem condições de fazer algo melhor, algo com esmero, algo que na cabeça de outras pessoas pode ser identificado como algo perfeito porque foi o melhor que você deu. Você observou tudo aquilo que precisava para apresentar aquele trabalho, ou você utilizou toda a sua sabedoria para poder falar aquela frase, ou dar aquele conselho que efetivamente foi fundamental na vida de alguém. Mas Jesus Cristo também nos fala sobre perfeição. E é na palavra dele, na palavra de Deus, é que nós vamos conhecer um pouco o que ele entende sobre perfeito, de que forma ele nos estimula a agirmos ou tentarmos agir cada vez mais de forma perfeita, principalmente porque ele sabe que somos imperfeitos. Olha só o que diz o primeiro texto. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você pode repetir comigo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial é perfeito, e Ele quer que nós tenhamos a Ele como exemplo, para que busquemos fazer as coisas da forma melhor possível, ou seja, dentro do nosso máximo, dentro daquilo que é a perfeição dentro de nós. Imperfeitos somos, não temos a capacidade de fazer algo perfeito, mas temos a capacidade de fazer algo melhor, olhando para Deus e aprendendo como Ele nos ensina. Para que nós possamos fazer algo bom, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender, porque não adianta você estudar e não colocar em prática, ou seja, seu aprendizado tem que ser testado, e você tem que fazer aquilo com esmero.
da melhor forma possível. É esse o convite que Deus nos faz. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Para sabermos o que o nosso Pai Celestial faz, a fim de buscarmos fazer o que Ele fazia ou buscarmos chegar próximo dEle, nós precisamos o quê? Conhecê-lo. Às vezes criticamos pessoas porque não fazem aquilo que nós achamos que é o melhor, mas não conhecemos a pessoa. Não sabemos o que ela passa ou o que ela está passando neste momento. Então fazemos exigências dentro do nosso critério de perfeição, de coisa melhor, mas sem conhecer aquele que está do outro lado. Nós não podemos exigir de nós mesmos nem do outro algo maior do que ele possa dar, mas podemos olhar para o nosso Pai e tentar imitá-lo. Outra palavra que ele nos diz é essa aqui, olha: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Tem algumas palavras aqui que a gente ouve muito em igreja, mas fora de igreja não são comuns. Alguém sabe o que significa a palavra regozijai-vos? Alegrai-vos, ou seja, sejam felizes. Então, quanto irmãos, alegrai-vos, sejam felizes, sede perfeitos, sede consolados, ou seja, na sua tristeza, que outras pessoas possam estar contigo e consolar você, a fim de que você possa melhorar. Sedes de um mesmo parecer, ou seja, busquem concordar uns com os outros. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, Deus nos convida a tomar a iniciativa em buscar a paz e em viver em paz uns com os outros. Quem estava aqui na EBD pôde aprender como Deus nos ensina, nos mostra, nos guia a vivermos em paz. Ele quer que nós olhemos uns para os outros e que possamos nos enxergar no mesmo barco. Um exemplo interessante é o seguinte: todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver um navio, ou um barco, uma lancha, algo que não seja o pequenininho, um maiorzinho. Geralmente a posição ali do... Qual é o nome do... É piloto? Timoneiro. Está vivendo e aprendendo. Esse é pescador. Qual é a posição no barco onde fica o timão ou aonde o timoneiro conduz a embarcação? É na frente, é no meio ou é atrás? E aí? É na frente? Não estou falando daquela lanchinha não, estou falando do grande. Normalmente fica onde? Na frente, no meio ou atrás? No meio? Bom, temos na frente, temos no meio. Alguém vota por lá atrás? Ninguém? Opa, temos ali atrás. Ou seja, cada um está imaginando uma embarcação diferente. Mas eu falei, é a grande, aquela que leva muita coisa. Na via de regra é atrás, né? E por que é atrás? Ou seja, já dei a resposta. É atrás. Mas por quê? Quando vocês forem fazer o seu cruzeiro pela Europa, me convidem, tá, gente? Mas vocês vão perceber que o navio, quando ele está em alto mar, ele não fica ali imóvel apesar do peso. Ele sofre algumas oscilações em razão das ondas, em razão do vento. Por mais firme que ele seja, ele é firme, mas ele vai navegando um pouco para lá, um pouco para cá, por isso que muita gente enjoa. Agora, a posição do timoneiro é lá atrás, ou seja, a pessoa que conduz o navio é lá atrás, porque normalmente ele está navegando e ele faz esse movimento. As ondas chegam primeiro à sua frente ou à sua lateral, mas vindo de lá para cá, e o navio dá uma oscilada nessa situação. Então, se você coloca o timoneiro aqui na frente, ele está mais suscetível às ondas do mar, ao vento, às intempéries do tempo. Agora, se você coloca o timoneiro cá atrás, ou que conduz o navio aqui atrás, como vocês podem perceber, o balanço é muito menor. Ele tem melhores condições de conduzir aquele navio. Se nós todos nos enxergarmos no mesmo barco, qual é a posição de Jesus? Não é de quem conduz o barco? É lá atrás. Mas às vezes colocamos Jesus lá na frente. Às vezes colocamos Jesus no meio do barco. E nós nos colocamos lá atrás. Então, quando nós olhamos para textos como esse,
nós podemos perceber que Jesus é aquele que está no comando. Por quê? Porque ele sabe que tudo ali na frente dele balança, tudo ali na frente dele oscila, mas como é ele que está ali segurando o timão, então ele consegue te levar até o outro lado, porque apesar de todas as dificuldades, das intempéries que por muitas vezes acontecem por nossa causa, ele ainda assim está no controle. Quando olhamos para o barco da nossa vida, quem é que nós identificamos lá no timão? Nós mesmos, qualquer outra pessoa ou o próprio Deus? Se estamos todos no mesmo barco, a quem nós temos que concordar para conduzir o barco? Também é Deus. Então é hora de nós buscarmos viver no mesmo parecer, viver em paz, porque quando buscamos viver o mesmo parecer e viver em paz, o Deus de amor e de paz, Ele está conosco. É Ele quem conduz o barco, é Ele que nos leva ao outro lado do mar, em paz e segurança. Amém? Então vamos continuar. Há pessoas que confundem busca de perfeição com perfeccionismo. Você sabe dizer o que é perfeccionismo? Mania de perfeição. Mania de perfeição. 2 votos já para mania de perfeição. E aí? Mais alguém tem mania de perfeição? Não? Todos concordam com mania de perfeição? Excelente resumo. Fui buscar em alguns textos ligados à área médica, ou mesmo psicológica, a respeito do que é perfeccionismo, e encontrei uma conclusão um pouquinho só mais comprida do que mania de perfeição. É o que eu queria mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. Perfeccionismo é um distúrbio neurótico. Eu pensei que fosse encontrar a palavra neurológico, mas não, neurótico, no qual a pessoa se sente constante insatisfação com o seu desempenho e dúvidas sobre a qualidade de seu trabalho, levando o indivíduo a escrupulosidade, verificações de pormenores, obstinação, prudência e rigidez excessivas, prejudicando sua pontualidade e eficiência. Caso seja um traço de personalidade que cause prejuízo significativo a si mesmo e ou aos outros, passa a ser considerado como transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, também conhecido como TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo. Agora, olhando para o que Deus nos convida a sermos, ou seja, perfeitos como Ele é perfeito, e olhando para um conceito alargado, mais técnico de perfeccionismo, pergunto eu a vocês: o sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito nos convida a sermos perfeccionistas? Não. Mas tem muita gente que confunde buscar a perfeição com perfeccionismo. E sabe o que acontece? Não conseguem encontrar o Deus que nos convida e nos ajuda a fazer as coisas da melhor forma possível, dentro da nossa capacidade, buscando cada vez mais a perfeição. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês um pouquinho mais especificamente. Há pessoas que não encontram Deus porque procuram perfeição na igreja e nas pessoas e se decepcionam. Às vezes, passamos, por exemplo, por essa porta de vida ou por uma porta de igreja qualquer e achamos que, eu vou para lá, porque lá eu vou encontrar pessoas perfeitas. São todos filhos de Deus, são todos santos, abençoados, justificados, lavados, remidos, o nome que você quiser dar. Gente, só tem gente boa ali dentro. Eu vou encontrar ali gente fenomenal que vai me ajudar em todos os meus problemas. Mas depois sai por essa porta decepcionado, porque buscava encontrar pessoas perfeitas aqui dentro, não encontram, e nunca mais passam por ela. Estou dando o exemplo da porta de vidro ali, mas é a porta de qualquer igreja que eu estou falando, não é especificamente da nossa igreja. Eu sei que aqui o pessoal chega e já sabe que está em casa, porque encontra pessoas iguais, não encontra pessoas perfeitas, graças a Deus por isso. Mas muita gente passa pelas portas e vão embora sem encontrar Deus, porque procuram perfeição em nós e nas igrejas e não encontram. É hora de nós olharmos para exemplos que Deus nos dá, para que nós não confundamos as pessoas achando que elas vão chegar aqui e encontrar pessoas perfeitas, ou vão confundir perfeição com perfeccionismo,
porque não é isso que Deus quer que nós façamos. Deus não nos quer doentes, Deus nos quer sábios. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Interessante notar que esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Mas vou destacar, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu isso para todo mundo. A quem foi dirigida a carta de Paulo aos Coríntios? Aos Coríntios. Mas a todos os coríntios? A igreja, a comunidade que seguia Jesus Cristo, que buscava a Deus. Então ele fala, olha, como é que era essa igreja ali, ó? Devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Gente, você esperava encontrar esse tipo de gente numa igreja? Mas, ó, e tais fostes alguns de vós. Então, ao passarmos pelas portas de uma igreja, não podemos esperar encontrar algo diferente de nós mesmos. Porque se formos olhar ali de uma forma bem específica, ele fala ali, ó, maldizentes. Alguém nunca falou mal de alguém? Outras palavras ali que podem se aplicar a nós, pessoas que, por exemplo, no passado tinham problemas com bebida alcoólica. Alguém pode se considerar assim isento de qualquer problema? Não. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque todos nós temos problemas e Jesus não esconde isso de nós. Por isso ele nos diz claramente que somos imperfeitos, mas fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu faço àqueles que estavam na igreja, na comunidade em Corinto, e que se refere a cada um de nós é a seguinte: por que eles foram lavados, santificados e justificados? O que você acha? Conheceram a Jesus como seu Salvador. Hã? Foram salvos em Jesus Cristo. Se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo. Mais alguém? As três respostas estão corretas. Eu queria destacar, sabe o que? Nessas três respostas, todas elas contêm no mínimo um verbo, ou seja, uma atitude, uma ação. E essa ação inicial foi tomada por quem lavou, santificou, justificou, ou por aquele que buscou? Por aquele que buscou. Cada um de nós. Nós fomos lavados, ou seja, alguém nos lavou. Nós fomos santificados, alguém nos santificou, nos separou. Nós fomos justificados, alguém nos tornou justo, mesmo diante dos nossos pecados. E eu falei que teve uma ação, não foi? Eles tiveram que buscar, eles tiveram que aceitar, eles tiveram que se converter dos seus maus caminhos. A nós, para que não sejamos confundidos com perfeccionistas, temos que buscar fazer o mesmo. Você pode ler comigo? E se o meu povo e orar ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já lá em 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, Deus nos convida a tomar a iniciativa. Deus nos convida a agir. Deus nos convida a buscar. Deus nos convida a nos convertermos dos nossos maus caminhos. E é interessante notar uma palavra que sempre me chama a atenção nesse texto, é que depois de nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, aí vem o próximo verbo: então eu ouvirei. Esse verbo ouvirei me faz lembrar uma coisa que é de algum tempo atrás. Eu quero saber se você está, botar assim, lembrando desse momento.
Alguém aqui por acaso já teve um rádio analógico, aquele de pilha ou de bateria, que não funcionava assim na tomada? Quantos aqui tiveram um rádio assim? E vocês estão se entregando hoje, hein? Esse rádio é antigo, hein? Tem muita gente se entregando no rádio. Mas eu também já tive um rádio assim, mas foi no finalzinho, eu estava começando o digital, estou brincando. Esse rádio para mim é interessante, sabe por quê? A gente colocava ali, aqui é tudo bateria, né, ou pilha também? Pilha. A gente colocava a pilha nele, e ele tinha um botão que você ficava ali girando, que era analógico, não era digital, né? Hoje você aperta um botão e já encontra a estação. Mas ele tinha um botão que você tinha que ir girando, girando, até encontrar a estação. Então ficava aquele Aí daqui a pouquinho você ouvia muito bem a pessoa que podia estar a quilômetros de distância, mas você ouvia o locutor falando direitinho. Esse versículo me lembra exatamente esse momento que nós parávamos no passado para ficar ali girando aquele botão até encontrar a estação. Se eu me humilho, se eu oro, se eu busco a face do Senhor, se eu me converto, ou seja, se eu mudo dos maus caminhos que eu tinha para um bom caminho, então eu ouvirei do céu. Ou seja, a voz do Senhor passa a ser, audível aos meus ouvidos. Mas se eu não mudo a minha posição, se eu não saio dos meus maus caminhos, se eu não oro, se eu não busco ao Senhor, sabe o que eu ouço? Chiado. Apesar de eu ouvir o chiado, lá do outro lado eu sei que o locutor está falando. Mas eu não ouço porque eu não mudo até aonde a estação ou a frequência em que o locutor está falando. Muitas vezes nos queixamos que Deus não responde às nossas orações. Mas Ele responde. Somos nós que não mudamos para a frequência em que Deus está falando ou está a falar. É necessário que nós nos convertamos, que nós venhamos a orar, que nós venhamos a buscar ao Senhor para que estejamos na mesma frequência dEle e dessa forma venhamos a ouvir aquilo que Deus tem a falar a cada um de nós. Pergunto eu, em que frequência nós estamos? A frequência alucinada, trabalhando a 1000 por hora e não tem nem tempo de orar, a não ser aquela oração, Senhor, obrigado pelo almoço, amém, já parte para dentro? Ou então você, não, apesar de tudo que está acontecendo à minha volta, a minha prioridade é o Senhor. Então eu preciso estar sempre ajustado à frequência do Pai, para que, independentemente da loucura que está a minha vida, a voz dele eu ouço de forma cristalina, como se fosse no digital, mas é no analógico. Deus nos mantém no analógico para que nós possamos sempre nos converter dos nossos maus caminhos, do chiado, para que possamos ouvir ao Senhor. Apenas em Deus devemos procurar perfeição e buscá-lo constantemente. Isso não impede que nós erremos, tá, gente? O fato de colocar uma vez ali com a voz limpa não significa que no dia seguinte nós não iremos ouvir um chiado. Não por causa do locutor ou da estação, mas por nossa causa. Nós cometemos erros, nós não somos perfeitos, mas temos a capacidade, Deus nos dá a condição de cada dia buscarmos ao Senhor, cada dia orarmos, cada dia nos convertermos dos nossos maus caminhos, ou seja, converter para o caminho bom, a fim de que possamos ouvir ao Senhor. E dessa forma somos lavados, somos santificados e somos justificados. Mas tem pessoas também que não encontram Deus porque se culpam por não serem perfeitas em função dos pecados, dos erros ou das atitudes cometidas no passado. Ou seja, levam consigo uma mochila muito pesada, uma bolsa muito pesada de tudo aquilo que já fez no passado, mas se esquecem de que Deus se esquece dos nossos pecados. Então não cabe a nós ficar lembrando deles. É o que diz o texto ali, ó. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode repetir esse versículo? Mas é interessante que ele deixa bem claro, né? Se andarmos na luz, então temos a possibilidade de não andar na luz.
Então, igreja não é um local de pessoas perfeitas, porque muitas vezes não andamos na luz e buscamos, e temos que buscar. Sabe um local também onde não tem gente normal, se a gente pode dizer assim, gente em perfeitas condições? O hospital. Nada contra o hospital não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Está doente, vai para o hospital. Está bem, vai para o hospital para poder fazer um check-up. Tudo isso é muito importante. Mas se você está 100% com a saúde a 1000 por hora, você vai no hospital? Não. Você vai no hospital geralmente quando você tem algum problema. Igreja é como um hospital, só que um hospital espiritual. Se você quebra a perna, você não vem na igreja, você vai para o hospital. Por favor, não venha para cá, porque eu não vou ter nada para poder fazer a não ser levá-lo para o hospital. Agora, se você tem um problema espiritual, e todos nós temos, né, porque Satanás está investindo contra nós diariamente, então nós temos que buscar ao Senhor. Ele é o médico dos médicos. Então todos nós aqui, eu, você, qualquer um de nós, viemos aqui para buscar uma cura espiritual. E por isso voltamos sempre aqui, porque apesar de sermos curados pelo Senhor, pecamos diariamente e precisamos ser tratados constantemente pelo Senhor. Mas aqueles que buscam tratamento com Deus, têm um bônus, né? Têm uma certeza. Esses vão estar com Deus eternamente nos céus. Esses vão estar curados. Esses podem ter a certeza que a cura é certa. Agora, aqueles que não buscam Deus podem ter a certeza que nunca serão curados. Então, há pessoas que não encontram Deus porque se culpam dos problemas que já tiveram, que tiveram no passado, e continuam trazendo até hoje, mesmo ouvindo do médico dos médicos que, olha, eu já perdoei o seu pecado. Olha ali, ó, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não importa qual é o pecado. Não existe, como aprendemos quando criança, né, com a tia Graça, pecadinho, pecado ou pecadão. Né? Isso, tia Graça ensina isso, eu sei que ensina, não tem dúvida disso. No passado aprendemos isso com as nossas tias lá na infância e levamos isso até hoje. Nós fazemos diferença com relação aos nossos atos. Deus não. Tudo é pecado. Tudo de errado é pecado, né? Agora, a bênção, a cura, a purificação do Senhor também é igual para todos os pecados. Não deixa nenhum pecado grande ou pecado pequeno de fora. O sangue de Jesus é eficaz. Jesus Cristo é perfeito. Então nós temos que buscá-lo para termos comunhão com Ele e sabermos que perfeitos nós nunca seremos, mas não precisamos carregar conosco os erros que cometemos no passado, porque temos um Deus que nos cura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir aquela frase: se Ele se esqueceu dos nossos erros, por que eu tenho que lembrá-los? Se Ele se esqueceu dos nossos erros, por que eu tenho que lembrá-los? É hora de nós lembrarmos que tem alguém que nos chama pelos nossos erros, que lembra muito bem do nosso passado. Esse é Satanás. Já falei isso aqui algumas vezes. Ele te chama por aquilo que você fazia, ou por aquilo que você foi. Então, se você era ladrão, ele te chama de ladrão. Se você era assassino, ele te chama de assassino. Se você era mentiroso ou mentirosa, ele te chama de mentiroso, porque ele quer te fazer lembrar tudo aquilo que você fez de errado, te colocar para baixo. Olha, você não merece o perdão do Senhor. O perdão do Senhor não é eficaz contra você, porque você é da pior qualidade. Agora, Deus nos chama pelo nome, porque Ele já restaurou a nossa dignidade. A partir do momento que pedimos o perdão do Senhor, Ele é eficaz, Ele é completo, é um médico que cura de forma perfeita. E Ele nos dá uma sugestão lá no receituário. Lembra aquela pessoa que te lembrou do teu passado? O futuro dele. Qual é o futuro de Satanás? Qual é o futuro de Satanás? Hã? Largo de fogo, enxofre, inferno, prisão, tudo de ruim que você possa imaginar está destinado para ele. Esse é o futuro dele. Você vai confiar nas palavras de alguém que tem esse futuro para te definir hoje? Mas tem gente que infelizmente não encontram Deus porque acreditam mais naquilo que ouvem do que aquilo que Deus tem falado para vocês. É hora de nós pensarmos em quem nós temos que dar ouvidos. Porque se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer que você faça uma nova vida a partir desse momento, para que o seu futuro seja transformado por Ele. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, se você tinha dúvida que Deus se esquece do seu pecado, Ele deixa tão claro ali em Miqueias, não apenas que Ele pisará as nossas maldades, mas que Ele atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando alguém não quer que algo seja encontrado, ele pega algo, coloca um peso e joga no mar. Vai cair lá embaixo, dificilmente será encontrado por alguém. É exatamente o que Deus faz com os nossos pecados. Então, se Ele faz questão de nos dizer que é isso que Ele faz com os nossos pecados, quando buscamos a Ele o perdão, nós não temos que resgatar aquilo que está lá no fundo do mar, apenas para nos trazer desprezo, vergonha e tristeza. Agora, terceiro e último, há pessoas que não encontram Deus porque acham que têm uma vida perfeita e cobram dos outros que julgam não terem. Há pessoas que não encontram Deus porque acham que têm uma vida perfeita e cobram dos outros que julgam não terem. Nós não consideramos bons aqueles que não se encaixam no nosso conceito de bom. Então, às vezes entendemos que a pessoa devia fazer A, B e C nessa ordem e nesse roteiro, e quando a pessoa apenas inverte a situação, mas chega lá ao final, não. Ele chegou, ele conseguiu, mas ele não fez certo. Ele tinha que fazer da forma que eu falei. Assim seria perfeito. Da forma que está, não é perfeito. É o meu conceito de perfeição. Mas espera aí. Eu sou perfeito para dizer algo que é perfeito? Não. Mas às vezes eu rotulo as pessoas como imperfeitas porque aos meus olhos elas não são perfeitas. Então eu entro na igreja esperando que as pessoas sejam perfeitas porque eu entendo dessa forma, e quando elas fazem coisas que eu não entendo que sejam boas, elas não são perfeitas. Então aqui já não é mais o meu lugar. Eu vou para qualquer outro local ou não vou para lugar nenhum porque eu me basto. E assim eu também não encontro Deus. Olha só o que ele nos ensina de exemplo. A letra está um pouco pequena, eu vou ler para vocês. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu é aquele religioso assim, top, né? Exemplo. Publicano era cobrador de impostos. Fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. E continua, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Gente, esse cara é um fenômeno. A oração dele mostra isso, ó. O nariz está lá em cima, né? Mas imaginem a situação. Agora, vamos ouvir o publicano? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa foi a frase do publicano, do cobrador de impostos, daquele que cobrava dos seus irmãos impostos para o Império Romano. Mas Jesus ensina assim: olha, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, o religioso, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Às vezes olhamos para nós mesmos e nos achamos como fariseus, como o fariseu, quando deveríamos olhar para o publicano, aquele que ninguém gostava, mas ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que precisa da misericórdia do Senhor. E por acaso nós não precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias? Então, ele jejuava 2 vezes por semana, entregava o dízimo de tudo que ganhava. Esse é top. Mas Deus quer que nós façamos sacrifícios, ou Deus quer que nós tenhamos uma vida pura, uma vida dedicada, uma vida íntegra ao Senhor? Nada impede que você jejue, é bom. Nada impede que você entregue o dízimo, também é bom.
mas fazer só isso e não deixar que o Deus da sua vida transforme para que você possa agir sempre pensando que precisa da misericórdia do Senhor e nada, não faz a mínima diferença. É hora de nós olharmos para aquilo que nós estamos fazendo ou a fazer e entender que, por que eu estou fazendo isso? Por que eu venho para a igreja? Por que eu vou para a EBD? Por que eu leio a Bíblia? Se é simplesmente porque você faz isso toda semana, ou porque as pessoas esperam que você faça isso, ou porque você está acostumado a fazer, pare. Isso não está fazendo bem para você. Procure saber o fundamento da sua fé, a razão que o faz efetivamente buscar a Deus. Se você busca a Deus, como nós ouvimos aqui no louvor, se você busca a Deus porque Ele é Deus, não importa o que Ele faça, você está caminhando bem, você está em Cristo. Agora, se você busca a Deus simplesmente porque você quer obter qualquer outra coisa, Deus pode te dar tudo o que Ele quiser, mas Ele não vai dar, porque Ele não quer pessoas que se sacrifiquem como se fosse uma troca. Eu vou jejuar porque eu sei que Deus vai me abençoar, eu vou ficar muito rico, eu vou entregar o dízimo porque eu sei que Ele vai dobrar o meu patrimônio. Não, não é assim como funciona. Deus não é banco, Deus é Pai. Então, ao Pai nós buscamos com amor, ao Pai, à Mãe, aquele que nos amam, né? É assim que Deus nos ensina. E sempre nos lembra que nós precisamos buscar dele a misericórdia, porque somos pecadores, somos imperfeitos. Então, ao entrarmos por essas portas, nós temos que lembrar disso. Está entrando um imperfeito para um local onde só tem imperfeitos, mas que tem um Deus perfeito, que nos ajuda e nos mostra a caminharmos rumo à perfeição. O que Deus nos ensina a fazer, para terminarmos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é difícil, porque é mais fácil, e eu já falei esse exemplo várias vezes, minha filha não deve estar mais aguentando ouvir isso. Ela já me chamou a atenção, você precisa trocar o exemplo. Eu falei, como é tão bom, mas eu preciso trocar o exemplo. Mas eu já falei isso aqui também, eu sei que eu já falei, porque eu não consigo deixar de falar desse exemplo. Quantos irmãos nunca tiveram aqui uma cadeira assim meio bamba em casa, uma mesa? Todo mundo já teve, né? Pode levantar, eu também já. Minha esposa de vez em quando fala, tá precisando consertar isso aqui e tal. Essa semana mesmo eu coloquei uma mesa lá no local onde eu trabalho e ela ficou bamba. Só que essa mesa tinha um negócio interessante, já tinha uma rodinha embaixo, você girava, ela acertava. Eu falei, opa, essa não precisa arrumar um calço. Já deixei os papéis de lado e fui girando ali até ficar certinho. Quando a Bíblia fala suportem-se uns aos outros, não é para você assim, irmã Glória, eu te suporto. Você aí e eu aqui. Passou disso, já se torna insuportável. Não é dessa forma. Estou brincando, viu? É sempre bom avisar, claro. A gente só brinca com quem a gente ama, então fique tranquila quanto a isso. Por isso que eu brinco com todo mundo aqui da igreja. O suporte é aquilo que nós colocamos ali embaixo da mesa ou da cadeira, que é pequenininho para ninguém ver, para não passar vergonha, né? Mas que sustenta e mantém equilibrado o que está em cima. Esse é o suporte, é o calço, é aquilo que não aparece, mas que leva o peso, é o que serve de suporte. Então Deus fala, suportem-se uns aos outros. Por quê? Porque somos imperfeitos, então muitas vezes nos sentimos desequilibrados. Mas se nós como igreja nos olharmos como irmãos, pessoas dentro do mesmo barco, então a gente consegue dar esse suporte para que todos possamos estar equilibrados, possamos estar com a mesma visão, olhando da mesma forma, visando o mesmo caminho, buscando cada vez mais a paz. Então, perdoem as queixas, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós aprendemos há pouquinho como é que o Senhor nos perdoou, não foi? Como é que foi? Se esquecendo, jogando os nossos pecados no fundo do mar. Esse é o padrão de perdão que Deus quer que nós tenhamos. Lembra que eu falei no início que não era fácil? Realmente não é, mas Ele nos ajuda a chegar a esse nível de perdão, que eu posso considerar esse nível de perfeição. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, como o Senhor lhes perdoou. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Tem um versículo bonito que fala assim, fé, esperança e amor.
o mais importante é o amor. Então, o nosso suporte não é por obrigação, o nosso suporte é por amor. Dessa forma, nós vamos conseguir estar em Cristo, dessa forma nós vamos entender que as pessoas são imperfeitas, assim como somos nós imperfeitos, nós vamos entender que as pessoas precisam de suporte, assim como nós precisamos de suporte, e as pessoas vão entender que quem coloca o suporte, quem tira o suporte, quem vê quem está equilibrado, é o nosso Deus, é Ele que sabe como é que está a nossa situação. Então, sendo assim, como é que eu posso encontrar Deus? Imperfeito, desequilibrado, como é que eu posso encontrar Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, a tua vida, os teus pensamentos, os teus planos, entrega tudo ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é Ele o médico? É o médico que prescreve a dosagem, o medicamento, a dosagem do medicamento, o tempo tem que ser tomado, é Ele quem faz o tratamento. Eu tenho que confiar no médico quando eu estou no hospital. Eu tenho que confiar em Deus, em todos os momentos da minha vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode ler comigo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Voltando lá para o início, lembra que eu destaquei um verbo, ou seja, uma atitude, uma ação que deve ser tomada para que as pessoas possam ser lavados, justificados, santificados. Quem é que tem que tomar a iniciativa dessa ação? Somos nós, não é isso? Lá no início da mensagem eu falei, e agora a gente termina com esse versículo. Esse verbo aí, buscar-me-eis, quem é que tem que buscar? Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você quer encontrar Deus, você não precisa passar pelas portas de vidro dessa igreja. Mas, se você passando por ela, você pode encontrar Deus. Se você perceber que você não é perfeito, você é imperfeito, que as pessoas que estão aqui também são imperfeitas, mas que o Deus que é perfeito está aqui para curar e para cuidar de cada um de nós, para que possamos lá fora espelhar cada vez mais o Espírito Santo, que na nossa imperfeição ainda está em nós, a fim de que os outros possam perceber que, apesar de imperfeitos, nós temos alguém que nos faz cada vez melhores, que nos leva cada vez mais à perfeição. Que assim possamos ser, sempre buscando a Deus e encontrando em espírito e em verdade. Não no pastor, não nas pessoas, mas naquele que faz as pessoas, o pastor e cada um de nós buscarmos a Ele diariamente. Amém? Senhor Deus Pai, obrigado, meu Deus, porque podemos estar aqui falando da Tua palavra, aprendendo cada vez mais de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos faz esquecer que somos imperfeitos e o Senhor não nos faz esquecer porque o Senhor sabe que somos imperfeitos. E por saber que somos imperfeitos, o Senhor nos cuida, o Senhor nos cura, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica, para que nós possamos, dentro das nossas imperfeições, cada vez mais parecermos contigo, buscando a perfeição. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas que buscam a perfeição, ajudando os outros a fazerem o mesmo. Não olhemos para as pessoas e façamos acepção de pessoas. Não olhemos para pessoas como diferentes de nós, não olhemos para as pessoas e a consideremos inferiores a nós, mas olhemos para as pessoas e nos consideremos aptos a dar o suporte necessário para que elas sejam melhores. E possamos olhar para as pessoas e considerar que elas são também o suporte enviado por Ti para que nós sejamos melhores. E que assim a Tua igreja possa ser o suporte para que as pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas que moram aqui em Guimarães sejam pessoas melhores, pessoas equilibradas, pessoas que estejam no mesmo barco que o Senhor conduz. Ajuda-nos, Pai, a sempre colocar o Senhor na condução do nosso barco, da nossa vida, nos enxergarmos como todos passageiros do mesmo barco, não para que olhemos nossas diferenças, mas para que olhemos para onde o Senhor nos conduz e sejamos conduzidos em paz até o outro lado, para que possamos estar eternamente contigo. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes extrapolamos em nossas imperfeições. Mas obrigado, porque o Senhor é o médico dos médicos. Independentemente das nossas imperfeições, o Senhor nos cura.
Ajuda-nos, Pai, a sempre nos converter dos nossos maus caminhos, a sempre nos ajustarmos à Tua frequência, para que a Tua voz possa ser ouvida por nós de forma limpa, de forma clara, que possamos buscar a Tua palavra e que ela possa transformar o nosso presente para nos dar uma vida nova, de paz e de alegria, Senhor, daqui para frente. Seja com cada um aqui, com cada um que ouve essa mensagem nesse momento ou que virá a ouvir no futuro. Que a Tua palavra, Pai, possa efetivamente entrar nos nossos corações e modificar a nossa vida. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados mais uma vez. Em nome de Jesus é o que lhe peço e agradeço. Amém. Se essa palavra que Deus trouxe a nós essa tarde tocou em seu coração e você gostaria de conversar um pouco mais sobre ela, saiba que eu e a sua igreja e esta igreja está à disposição para poder caminhar contigo, para que nós possamos juntos buscar ao Senhor em espírito e em verdade de todo o coração. Amém? Vamos ficar de pé para oferecermos o nosso último louvor do nosso culto ao Senhor. E com uma reflexão sobre tudo que nós ouvimos aqui, que a nossa boca possa realmente proferir boas palavras, que nós possamos ter bons exemplos e possamos dar bom testemunho durante a nossa semana. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos
buscar e mais para sermos, Pai, presentes na Tua palavra, Senhor. Que possamos ter um coração mais voltado para Ti, Senhor. Amém, Pai. Os irmãos podem sentar. Teremos breves avisos, prometo. Queria aproveitar nesse momento para conhecer os nossos visitantes. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Ele foi no nosso piquenique aqui, 1º de maio, não é isso? É o seu neto, não é isso? É o Martim. Martim, bom te ver. Lembro que eu achei o seu telemóvel, entreguei para sua avó, não é isso? Tentei achar seu telefone, mas não consegui. Ainda bem que ele está bem protegido, é isso aí. Mais uma vez, seja bem-vindo, Martim, Deus te abençoe. Dona Rosa? Eu sou o visitante, que é a primeira vez que eu vejo a senhora aqui, se eu não me engano. Mas eu estou aqui há bem menos tempo, então é uma alegria poder recebê-la de volta. Eu acho que a igreja, boa parte da igreja conhece a irmã Rosa, não é isso? Em todo caso, muito prazer, meu nome é Cláudio, viu? Deus abençoe a senhora. A quem não conhece, então, a dona Rosa é aqui da igreja? Ou frequenta, vem aqui, já frequentou? Então, será um prazer tê-la conosco aqui, frequentar, mais uma vez, se for possível, obviamente. Mas é uma alegria tê-la conosco aqui. Eu queria chamar aqui rapidamente Arthur, Davi, Júlia, Ian, Isabela e Ana Beatriz. Tem que ser assim, ligeiro. Cadê? Por que eu estou chamando esses 5 aqui? Os 5 são adolescentes de nossa igreja e eles tiveram um acampamento musical. 5, né? 1, 2, 3, 4, isso, 5. E aí eu pedi que primeiro viesse aqui à frente para a igreja saber, né, aqueles que participaram do acampamento, e que desse uma palavrinha de no máximo 1 minuto, tem que ser um poder de síntese assim, daquele extremo, para que possa dizer o que o acampamento significou para você. E eles escolheram assim, por pura e espontânea pressão, o Ian, é isso? Então, Ian. Pura e espontânea pressão. Boa noite. Pode ser noite. Tá bom. Boa noite, igreja. Boa noite. Foi trabalhado no nosso acampamento, né, musical. O tema foi Salmos. Trabalhamos o livro de Salmos, dividimos por parte o livro de Salmos. Trabalhamos os instrumentos musicais. Quem não sabia aprendeu. Quem já sabia teve a oportunidade de compor as suas próprias músicas, baseado em os Salmos. Fizemos nossas apresentações e foi uma bênção o acampamento. Acho que todo mundo tirou um pouco de proveito, um pouco de aprendizado disso. E espero que possamos estar mais um ano, no próximo ano, voltarmos ao acampamento. Foi muito bom. E tudo que nós fizemos foi para glorificar o nome de Deus. E é isso. Amém. Muitíssimo obrigado. Parabéns a vocês. Deus continua abençoando muitíssimo a vida de vocês, não apenas nos acampamentos, mas por toda a vida. Amém? Obrigado. Pode sentar. Eu sei que adolescente odeia ficar na frente de igreja, então eu sei que eles fizeram um esforço grande de estar aqui. É sempre bom. Para vocês adolescentes que foram nesse acampamento, para você que não foi, que tem filho que não está aqui, mas que quer levar, teremos mais 2 acampamentos ainda. Um é o CCJ Crescendo com Jesus Kids, que é das 6 aos 11 anos de idade, começa agora dia 1º de agosto até o dia 5 de agosto, e tem o Crescendo com Jesus IUF, que é do dia 7 ao dia 11 de agosto, já para aqueles que têm entre 12 e 17 anos. Então, se você se interessa por levar seus filhos para um desses acampamentos, fala comigo que eu lhe dou mais informações. Também tem no grupo de WhatsApp da igreja as informações, você pode obter lá. Tem também os acampamentos da Convenção Batista Portuguesa, também estão no site no grupo de WhatsApp da igreja, para adolescentes mais jovens, crianças, famílias, ou seja, tem acampamento no verão para todo mundo, para todos os gostos. Basta você querer se interessar, você pode buscar direto no grupo de WhatsApp da igreja ou falar comigo que eu posso te trazer mais informações, ok? Semana que vem temos o quê? Opa! Fiquei feliz porque lembrou, fiquei triste porque só ela falou. Então, semana que vem temos culto da família. Culto da família é um culto que nós pretendemos em que as famílias participem. Então, já temos família para dirigir culto, já temos família para pregar. Agora, gostaríamos de famílias que pudessem cantar, que pudessem recitar uma poesia, que pudessem ler algum texto bíblico. Como é que eu faço, pastor? É simples, só falar comigo. Vou lá, inscrevo todo mundo
e a gente vai ter um culto aí com a participação gigante das famílias da igreja. Então, não esqueça, semana que vem, vou colocar aí até quinta-feira para você falar comigo, tá bom? Passou de quinta, eu tenho que fechar a ordem do culto para poder enviar para o Ministério de Louvor, as pessoas que vão dirigir o culto. Então, aqui até quinta-feira ainda é possível você participar do culto da família, ok? Lembrando que depois do culto da família, no culto da família, dia 30, não é isso? A partir do mês de agosto, nós teremos as férias da Escola Bíblica Dominical. Essas férias vão durante todo o mês de agosto até o dia 17 de setembro, ou seja, serão 6 domingos, 6, 13, 20, 27, 3 e 10, seguindo o calendário da igreja em Braga. Então, no mês de agosto até meados de setembro, os cultos começarão às 18 horas, nós não teremos a escola bíblica. Nesse período eu gostaria de marcar mais uma daquelas reuniões que a igreja está acostumando-se a fazer, mas aí eu vou fazer uma enquetezinha lá no WhatsApp para saber qual é a melhor data, qual é o melhor domingo que a gente possa chegar às 5 da tarde para fazer essa reunião, ok? Para terminarmos aqui, alguns homens me procuraram interessados em montar uma equipe de futebol aqui na igreja. Já tem até, estão especulando em alguns campos aqui por Guimarães e tal. O pessoal quer enfrentar o Vitória e ganhar. Estou brincando, gente. Mas querem montar um time para que possam se divertir durante a semana, que possam convidar pessoas a fim de também evangelizar, convidar pessoas das igrejas. Então, se você gosta de futebolzinho, vem falar comigo. Rubenildo também está encabeçando isso, para que nós possamos aí encontrar um campo, um dia, um horário, para que seja bom. Pastor, não sei jogar futebol, não tem problema, eu também não sei e vou. Então, o importante é que estejamos lá para nos divertir e não quebrar as canelas uns dos outros, não é isso? Isso é fundamental. Araújo é nosso guarda-redes. Araújo é o guarda-redes, é isso? Então, está fechado, gol não passa. Golo, quer dizer, né? Então, tá ok. Falei para os irmãos semana passada que tenho a intenção de fazer um passeio de verão com a igreja. Pedi sugestões. Recebi uma sugestão. Então, espero que os irmãos possam trazer novas sugestões para que possamos fazer esse passeio, ok? Pode ser nesse mês de agosto todo. Eu sei que a maioria está de férias escolares, né? Então consegue arregimentar o maior número de pessoas. Último aviso. No mês de agosto não teremos EBD, como já falei. Eu gostaria de dividir esse mês de agosto com os irmãos, para que possamos sair um pouco do padrão que vem acontecendo desde março, quando chegamos aqui. Eu gostaria de dividir os cultos de domingo por determinadas faixas da igreja. Então, um culto para os homens, um culto dirigido pelas mulheres, outro pelos jovens e adolescentes, outro pelos casais e, se as crianças toparem, e seus pais também, um outro pelas crianças. É importante que nós possamos estar aqui buscando cada vez mais cultuar ao Senhor. Então, esse é um desafio que eu lanço para a igreja. Se a igreja abraçar, eu espero que os irmãos possam se conversar por aí, o WhatsApp está aí para isso, né? Como falou bem o Alexandre, se passar de 2 horas, o pessoal já acha que se não responder em 2 horas, já acha que é pessoal, né? Então, estou lançando o desafio. Pastor, eu quero reunir a galera aqui, a malta aqui, os homens, as mulheres, as crianças, adolescentes, jovens, para a gente poder pegar um desses cultos. Então, dia 6, dia 13, dia 20, dia 27 e mais os 2 primeiros de setembro para escolher. Então, lanço o desafio à igreja. Eu gostaria muito de ver esses grupos da igreja aqui à frente, cultuando ao Senhor. Espero que possam me dar esse retorno para que nós possamos programar isso da melhor forma possível, ok? Vamos encerrar então, já ultrapassamos o nosso horário em 5 minutos, eu não quero que os irmãos se despeçam tarde daqui, para que possam ter também uma boa semana. Gostaria de convidá-los a orarmos nesse instante, possamos ficar em pé para essa oração. Estamos todos em pé? Então agora eu gostaria de convidar você a virar para a pessoa que está ao seu lado, para que você possa abençoar o seu irmão com a bênção de Arão, que se encontra em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Repita comigo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti. Desculpe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Agora dê um abraço bem forte.
Com o pós-lúdio, estamos despedidos aí pela mais essa semana. Que Deus a todos abençoe.